tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Tino Freitas e Léo Cunha conversam com Tamara Klink. No dia 31 de outubro, aniversário do patrono do evento, Carlos Drummond de Andrade, teve início às 16 horas com um encontro da navegadora e escritora Tamara Klink com os escritores infanto-juvenis Tino Freitas e Léo Cunha. A roda de conversa acontece em um grande auditório, que possui um palco grande, elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras, intercaladas por 2 mesinhas, que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja, cinza e branco. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão, que está sendo filmada, e a intérprete de Libras, que ocupa o canto inferior direito do telão. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tino Freitas, um homem branco cujos cabelos não estão à mostra, pois usa na cabeça uma touca vermelha. Possui barba cheia de tom escuro. Ele traja blusa preta e calça saruel estampada em tons de cinza, preto, branco e rosa. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Tamara Klink, uma mulher branca de cabelos pretos ondulados que lhe estão presos atrás da cabeça em um rabo. Ela traja blusa branca estampada com listas verticais em tons de vermelho, azul e calça jeans. A terceira e última pessoa sentada é Léo Cunha, um homem branco de cabelos lisos, curtos e escuros. Ele traja bermuda verde musgo e traja blusa estampada preta. Usa óculos retangulares de aro fino e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim, as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. Branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde, menino. Para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro. Que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Infância do Carlos Drummond de Andrade. E eu aproveito Robinson Crusoe, é claro, para fazer a primeira pergunta para Tamara, né? Tamara, eu, o Tino também, que já conversei com ele, meu filho, crescemos apaixonados com histórias de navegantes, de náufragos, de grandes aventuras pelos mares, né? Eu, por exemplo, sempre fui apaixonado pelas viagens de Gulliver, né? Por própria história de Robinson Crusoe. Eu queria saber como é que foi a sua juventude, sua adolescência, se você leu essas histórias, o que elas significaram para você, né? Claro que na época você talvez nem imaginasse ainda que seria também uma grande navegadora. Eu acho que, independentemente de ter lido ou não, essas histórias que você citou, todo o universo da literatura de viagem e das pessoas que viajam, né, ele existe graças a outros relatos que vieram antes. Inclusive, a história de Robinson Crusoe é baseada numa história real, assim como muitas histórias de navegação. Eu não li essas especificamente, mas eu li Os Lusíadas na escola, eu li Mensagem, de Fernando Pessoa, e eu adorei esses livros. Esses foram os livros que me fizeram sonhar com o mar, sonhar, navegar, e eu tive a
chance de nascer numa casa onde ler era algo muito sagrado. As paredes elas eram feitas de livro. Meu pai preferia ter menos móveis e mais livros. E eram os livros que... As estantes eram as paredes da casa. E eu tinha essa imagem de ver meu pai lendo, meu pai escrevendo. E, para mim, ler e escrever era algo muito precioso. Meu pai dizia que o que fez ele ser navegador não foi ter feito as navegações, foi ter lido e ter escrito. E eu tinha essa associação muito forte de que, para a gente navegar, a gente precisava ter os livros por perto. Mais tarde, quando eu comecei a desejar navegar, eu tenho certeza que esse desejo só veio porque eu tinha lido, e acho que esse é o poder dos livros, livros como o de vocês, inclusive. Eu acho que os livros nos permitem imaginar, e os livros criam desejo, e é esse desejo, essa vontade que nos faz colocar essa imaginação, esses impossíveis em prática, apesar das dificuldades associadas a sonhar e fazer. Eu tenho certeza que a realidade é muito mais vasta do que a imaginação. Ao mesmo tempo, a gente precisa a gente precisa ler para poder enxergar o que vai além do que a gente consegue ver com os nossos olhos. E acho que esse é o poder. Eu estou ainda muito tocada pelos livros que eu estava lendo nesse almoço. Os livros do Tino são livros muito poderosos. Eu adorei esse livro que está aqui, que é um livro recente, O Jardim de Algodão. E tem mais um livro, o livro da baleia Leila. Eu acho que, para mim, são livros extremamente poderosos não só para fazer a gente ver a realidade de uma outra forma, como para também mudar essa realidade, a realidade de muitas dessas aventuras reais que muitas das crianças e dos adultos vivem sem ter desejado. Porque é fácil falar de uma posição de alguém que pôde escolher partir, que pôde escolher realizar uma aventura, se a gente quiser usar essa palavra. Mas tem muitas das aventuras que a gente vive no dia a dia que a gente não escolheu viver, especialmente as crianças, que talvez nem saibam que o que elas estão vivendo é tão grandioso, tão duro, tão difícil, é tão desafiador quanto o que essas coisas são. Bom, eu ainda estou um pouco nas nossas emoções aqui. Vou pedir desculpas aí se qualquer coisa eu me derramar um tantão. Mas eu acho que eu queria começar lendo um trecho aqui, do Um Mundo em Poucas Linhas. Fiquei sabendo hoje que ele demorou uns 10 anos para chegar na gente, e isso diz muito de um livro que tem que ficar. E olha só esse trechinho que vou fazer aqui. Conheci o mar antes de saber o que ele era. Meu pai nos colocava para dormir contando histórias de ondas gigantes, frio polar, tempestades e bichos que nunca tinham visto gente. Sozinha, eu vencia as ondas uma a uma, tocava sua espuma branca, sentia frio, o vento construía o oceano no meu lençol. Vou esticar um pouquinho mais para baixo e ela diz assim: a gente sempre soube, a gente sempre soube que os projetos da nossa família valiam mais do que coisas que a gente poderia querer e ter. Tem um sentido do que ela está dizendo aqui, tá? E aí ela vai dizer logo depois o seguinte: eu tinha 8 anos quando minha mãe convenceu meu pai de que já éramos grandes o bastante para navegar com ele. E aí, a minha pergunta, e eu não sei se é bem uma pergunta, Tamara, o meu filho tem a idade da Tamara. E falamos muito disso hoje um pouco. E imagina só, qual foi a primeira viagem aos 8 anos, vamos dizer assim, ir para a Antártida, não é isso? Gente, aos 8 anos, o Pedro, lá em Fortaleza, estava querendo ir para pegar um marzão quente, um calor, é uma outra coisa, mas é uma outra história, que para a gente que é dos trópicos, talvez, principalmente desse lugar, acha estranho. Mas eu queria ir para um lugar que você pode até passear por isso, mas eu queria dizer que quando a gente fala da Tamara, ela carrega um sobrenome poderoso, que carrega a gente para o pai. Mas eu acho que sua mãe
tem um papel desses. A minha mãe decidiu que aos 8 anos era a hora da gente ir. E a minha mãe aqui e ali aparece nesse lugar. E fala um pouquinho de você. Aliás, o seu pai convive, né? Teve ali com 3 mulheres, 4 mulheres, né? A sua mãe e vocês 3 irmãs e tal. Gente, não é outro mundo, outro convívio. Me fala dessas mulheres, eu acho que é importante a gente falar dessas navegações diferentes aí. Quando a gente pensa... Hoje é engraçado, porque às vezes sai no jornal assim, filha de Amir Klink fez isso ou aquilo. E eu sei que se eu pude navegar e se eu pude crescer, foi em parte graças ao meu pai, mas foi principalmente graças às muitas mulheres que me criaram. Né? Minha mãe, minha avó e as babás que eu tive. A gente não pode esquecer das babás, porque elas foram fundamentais. Eu tive o privilégio de crescer numa casa onde tinha pessoas que estavam preocupadas com o meu crescimento, para além da minha mãe e minha avó. Não é a realidade de muitas das crianças do Brasil. E também tive esse enorme privilégio de ir para a Antártica quando eu tinha 8 anos, o que é algo raro, quase impossível para a maior parte das pessoas. E essa viagem foi muito mágica e traumática também para mim, porque quando eu cheguei lá eu descobri que o mundo e a vida humana podia ser muito diferente do que ela era, e foi como se, depois de crescer imaginando esses lugares por onde meu pai navegava e por onde os personagens dos livros também navegavam, eu tivesse entrado nesse mundo de fantasia, e tudo aquilo que eu achei que fosse magia era real. Foi como crescer ouvindo falar assistindo Frozen e, de repente, ver as princesas com superpoderes. Foi como crescer lendo Harry Potter e descobrir que as pessoas podiam realmente voar com vassouras e falar palavras mágicas e fazer mágicas com as suas varinhas. Então, para mim, isso foi extremamente assustador e chocante e traumático. Eu não podia mais voltar e viver como antes, achando que o mundo se resumia à cidade de São Paulo e a esses rios encurralados e a sala de aula e o trânsito. Só que quando eu pedi para o meu pai me ajudar a construir meu barco e ir para a Antártica, ele disse: não, claro que não. E acho que foi todo esse processo de construir o meu caminho, preparar, descobrir como chegar lá, descobrir como ter os meios de ter um barco. No fim, eu nunca tive os meios que eu gostaria. Eu comprei um barco velho pelo preço de uma bicicleta quando eu estava na Noruega, sendo estudante. Né? Eu era estudante numa faculdade da França. Um seguidor do YouTube me propôs de ir para a Noruega de carona com 2 outros navegadores que eu nunca tinha visto na vida. Eu entrei nesse barco, um deles desistiu no meio do caminho, eu segui viagem com mais um. Quando eu cheguei lá, ele falou: Tamara, se você quer navegar sozinha, você tem que ter seu próprio barco. Eu falei: Henrique, você é louco? Eu não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel, a gente está no meio do Covid, eu não tenho nem como voltar para o Brasil. Eu tenho que terminar a faculdade. Ele fala: não, mas é tranquilo, aqui na Noruega tem uns barcos que custam €1. Você compra esse barco, preço de uma bala, você compra. E aí você volta de barco, não precisa nem comprar passagem de avião. Eu falei: você está ficando louco? Eu nunca naveguei sozinha. Como assim um barco que custa o preço de uma bala? Deve ser um barco horrível. Ele falou: não, olha, tem um monte de gente que não quer mais aqui, está dando barco, jogando fora. Eu achei ele muito maluco, mas o Henrique, de certa maneira, foi tirando todas as fronteiras do que pareciam ser os impossíveis para mim. Tudo que eu dava de desculpa, ele dizia: mas não tem problema, você aprende no YouTube. Não, mas eu não sei como... E se eu tiver um acidente? Se tiver um acidente, tem um monte de barco passando em volta. A água nem é tão fria assim, você aguenta um tempo na água. Estou curioso agora. Então, o primeiro sardinha era tipo um Celtinha. Foi mais barato que um Celta. Foi o preço de uma bike. E o cara, ele falou: eu te vendo pelo preço que você puder pagar, porque eu vou estar mais feliz com o barco navegando do que parado aqui dentro do porto. Ele também não queria continuar pagando marina. Ele tinha comprado um outro barco, um barco de pesca maior, e estava lá a sardinha. E ele também fez um grande favor para mim, porque, bom, quando eu pus a sardinha na água e comecei a navegar com ela, tinha um monte de problema. O barco ia quebrando,
ao longo do caminho. A navegação era só ver esse barco quebrando e tentando achar maneiras de resolver. A primeira coisa que quebrou foi o suporte do piloto automático, então eu tinha que ficar o tempo todo segurando a barra do leme, e quando eu não segurava mais a barra do leme, o barco ia para qualquer direção. E até que tudo bem segurar por umas 8 horas seguidas, mas na hora de fazer xixi, na hora de comer, na hora de dormir, não tinha o que segurasse. Então o barco ficava solto, então eu tinha que me afastar muito da costa, desviar do caminho para poder soltar a barra do leme. Começou assim. Tinha um motor dentro do barco, que era muito útil na hora de chegar perto dos portos e fazer as manobras. Só que esse motor, ele estava com um problema, ele cuspia água salgada para dentro do barco, e essa água caía dentro de um balde, que ficava dentro de um outro balde que eu tinha que esvaziar a cada 10 minutos. E tinha várias coisas que estavam lá, mas não funcionavam direito. Por vários problemas elétricos que eu não sabia como resolver. Então, eu parava no porto, eu pedia ajuda para quem aparecia, coitado das pessoas que apareciam. Queriam logo, sentiam assim... E acho que talvez essa é uma das graças também. Eu era menor do que eu sou agora, eu tinha 4 anos a menos. Eu tenho já cara de mais nova do que eu sou, eu tinha mais cara ainda, uma pessoa pequena, ninguém esperava grande coisa de mim, e quando eu falava, não, mas eu estou indo para a França com esse barco, as pessoas ficavam um pouco assustadas, então meio me adotavam, tinham um pouco de pena, e vinham me ajudar, e eu recebi um monte de ajuda assim, um monte de ajuda de gente que tinha muito mais pena do que confiança no que ia acontecer. E foi muito importante, muito interessante para mim passar por isso. Aos pouquinhos eu fui aprendendo a consertar um monte de coisa dentro desse barco. Eu sabia que a viagem da Noruega até a França seria uma viagem longa, então eu comecei fazendo trechinhos bem curtos, como se fossem pequenos ensaios. E depois desses pequenos ensaios, eu ia esticando um pouco mais o caminho, e eu ia criando confiança em mim, criando confiança no barco, construindo também a certeza de que eu nunca estaria pronta para resolver todos os problemas. Eu precisava estar preparada para resolver os problemas para os quais eu não estava pronta, para os quais eu não me preparei. E foi assim que, aos poucos, eu fui conseguindo criar tanto a confiança no barco quanto em mim para poder ir mais longe. E, ao chegar na França, quando eu concluí essa primeira parte da viagem, que eu conto num livro chamado 1000 Milhas, que tem aqui também, eu decidi fazer a viagem do nós. Eu sabia que eu queria atravessar o Atlântico, eu queria ir até o Brasil, e eu achava que, para fazer isso, eu precisava de um barco muito maior, um barco muito mais novo. Eu nunca tinha conseguido os recursos para fazer esse barco mais novo. Fazia 2 anos que eu estava procurando patrocínio para poder fazer essa viagem. Toda vez que estava quase conseguindo, a pessoa que era responsável pelos patrocínios dizia: mas o que vai acontecer com a imagem da nossa marca se essa menina morrer no mar? E eu falava, não é meu plano morrer, meu plano é fazer a viagem. E aí, quando eu cheguei na França com a Sardinha, eu pensei, eu acho que eu não preciso de um outro barco, eu não preciso de um barco ideal, não preciso do melhor barco do mundo, não preciso do barco dos meus sonhos. Eu tenho o melhor barco com o qual eu posso sonhar, que é o barco que eu já tenho, que é o barco que eu já conheço, e é com ela que eu vou até o Brasil. Eu fiz a viagem, que está no livro Nós, e ao chegar no Brasil, as primeiras vozes humanas que eu escuto eram da minha mãe, da minha avó, que gritavam: eu acho que é ela. E alguém dizia: não deve ser ela não, esse barco é muito pequeno. Eu espero que não seja ela, tomara que não seja. Não, é ela sim, eu reconheço a vela, eu reconheço ela sim. Mas as luzes estão todas erradas. E começava a criticar. E aí meu pai, de repente, começa a gritar: Tamara, abaixa o pano, dá o bordo, vira, é agora, faz a manobra. E nessa hora ela voltou para a França, né? Então, assim, tá. E minha mãe dizendo: Amir, cala a boca, sua filha acabou de atravessar o Atlântico, ela sabe como conduzir o próprio barco? E foi nessa briga entre os dois, eu fiquei quieta, um monte de coisa estava quebrada, eu estava de novo na barra do leme segurando, não tinha mais piloto automático para segurar, o leme tinha que ser na mão mesmo. Tinha quebrado o platinado.
E aí eu comecei a me aproximar do porto de Recife, comecei a ver aquele mar de gente. E eu falava, meu Deus, deve estar tendo um jogo de futebol, porque tem muita gente nesse porto. Será que estão fazendo uma projeção? Aí as pessoas olhavam todas para mim e faziam assim. Eu falei, nossa, eu devo estar entrando numa zona muito perigosa, as pessoas estão tentando me ajudar, os torcedores estão me avisando para parar. Eu ainda não sabia que eram pessoas que estavam me esperando chegar. E aí eu fui meio assim, meio sem saber muito, tentando desviar dos bancos de areia, com aquele barco da Marinha me seguindo, com os meus pais reclamando um com o outro dentro, minha mãe fazendo live, não sabia que tinha live, minha irmã fazendo live também, meu pai reclamando que elas estavam fazendo live em vez de olhar, que era para prestar atenção, a minha avó emocionada, gritando que eu estava chegando, meu pai gritando que não tinha chegado nada, que eu só ia chegar na hora que o último cabo estivesse amarrado no pontão, que até então não era certeza que eu ia chegar, aí no meio disso eu bato no banco de areia, o barco encalha, falo, meu Deus, e agora? Aí começa a chover, e aí ninguém reparou que encalhou, mas o barco ficou meio travado assim. Foi bom, vou aproveitar para baixar os panos, depois eu vejo, depois eu dou uma desviada, sobe bem uma ondinha dos barcos, o barco, opa, sai do banco de areia, eu sigo, até chegar no porto, onde meu pai estava me esperando, e vem uma jornalista e pega o microfone, põe na boca dele e fala, Amir, você está orgulhoso da sua filha, que acabou de atravessar o Atlântico, a mais jovem brasileira a terminar essa viagem? Meu pai fala, eu estou muito surpreso, porque ela fez uma viagem muito longa com um barco extremamente precário. É isso aí. Ô, Tamara, eu acabei de ler o Nós essa semana, imperdível, viu, gente? Né? Tem aí na livraria, um livro muito envolvente. E aí eu fiquei pensando em duas coisas. Assim. A gente fala... Bom, você está falando de uma viagem solitária, né? E a gente também fala sempre da escrita como um ato solitário. Né? Eu queria saber assim, até que ponto que a sua escrita você considera que realmente foi um ato solitário. Quer dizer, o livro é quase um diário de viagem, mas depois que você chegou, você retomou, você praticamente seguiu o que você tinha escrito, ou você repensou, reescreveu coisas depois? Foi uma coisa sozinha? Teve editores? Como é que foi esse processo? Sim. A pessoa que me ajudou a editar os 2 primeiros livros, né, esse Um Mundo em Poucas Linhas e o Mil Milhas, foi a Renata, da editora Peirópolis, e a Lili. Elas foram muito importantes para eu saber o que era importante, o que não era, o que era pertinente para outras pessoas e aquilo que só era pertinente para mim. Então, foi muito importante esse trabalho das editoras, de dizer, não, Tamara, isso é muito legal, não tire. Se não fosse por elas, eu acho que eu nunca teria conseguido terminar o livro. O tempo todo eu queria mudar, o tempo todo eu achava que não era o suficiente. Principalmente Um Mundo em Poucas Linhas, porque foram muitos textos escritos ao longo de muitos anos, e eu já não era mais a pessoa que eu fui quando eu escrevi os primeiros, então eu já não me reconhecia mais nos textos. E eu precisei desse olhar externo para poder manter esses textos, porque elas reconheciam um interesse que eu já não via mais. Foi igual para o Mil Milhas, e a editora do Nós foi a Alice Santana. Ela também me ajudou bastante a editar. No início, eu queria que fosse um livro que fosse construído a partir das cartas que eu troquei com muitas pessoas ao longo do caminho, ao longo das paradas, e a Alice me ajudou a organizar essas cartas, essas trocas, e, de certa maneira, incorporar todos esses remetentes em um remetente só, que seria o próprio diário, para não ficar uma bagunça de muitos remetentes, mas entraram também as conversas que eu tive, as conversas que eu troquei por mensagem via satélite com o Henrique, que era esse seguidor do YouTube no início, se tornou um dos meus melhores amigos. E a ideia de fazer esses 2 remetentes diferentes, né, um que é o diário, que, na verdade, é um conjunto de muitos remetentes colocados em um só, e o Henrique, a ideia era poder mostrar muitas camadas de quem a gente é quando a gente está num lugar onde a gente só é os nossos gestos. Quais são as personalidades que surgem a partir das trocas, também mostrar que a gente não parece nem ser a mesma pessoa, nem tem os mesmos pensamentos segundo as pessoas com quem a gente conversa, de mostrar que
a gente pode ser uma pessoa muito engraçada com certos sujeitos e uma pessoa extremamente patética ou chata com outros. E acho que esses múltiplos seres que existem dentro de cada um de nós, tenho certeza que quando vocês trocam mensagem com a mãe de vocês ou com a melhor amiga, vocês não são nem a mesma pessoa. E para mim, ao longo do caminho, essas muitas trocas que eu tive com as pessoas que eu fui encontrando, elas só evidenciavam mais as transformações que eu estava vivendo. E a gente vive isso ao longo de uma vida, né, espalhados numa linha do tempo. Eu via isso numa linha desenhada em cima de uma cartografia, que era essa travessia do Atlântico. Hoje a gente estava conversando e eu falando do meu filho e Pedro. O Pedro, como é uma plateia nova, quando eu falo com as crianças, eu gosto muito de dizer que Pedro foi um menino muito bonito, puxou a mãe, muito inteligente, puxou a mãe, e foi convidado a sair de 3 escolas, puxou o pai. E eu perguntei ao Pedro, porque Pedro... isso vai para vocês, ao público também, porque, olhando aqui para vocês, eu fico pensando se todo mundo se lembra quando tinha 23, 24 anos. Quais foram as nossas navegações nesse período? E o Pedro, assim que teve uma brechinha na pandemia, ele disse: pai, quero fazer uma viagem. E aí, ontem, pensando na nossa mesa, eu digo: filho, me conte alguma coisa aí, porque eu quero partilhar com a Tamara e ver aqui se tem algum paralelo. E ele me mandou aqui, eu vou ler ipsiliter, e o que ele mandou aqui, ele diz assim. E a Tamara me perguntou como é que o Pedro lhe chama, porque eu disse que nós somos mais amigos do que pai e filho, assim, na prática, o que é um problema às vezes, entende? A gente tem que ser pai de vez em quando e a gente já vai para outro lugar. E ele me chama, Tamara, de criança. É como ele me chama de fato, assim, tal. Então ele botou aqui: criança, pensei na história sobre como eu descobri que, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Era o caminho dele. Ele diz assim: saí de 30 dias fazendo trekking todo dia. Do fim do mundo, ele estava lá em Ushuaia, até El Bolson. É isso? El Bolson. Quando cheguei lá, tinha uma praiazinha chamada Paraíso Azul. E eu, com o pé inchado, disse que não ia nem a pau fazer mais trekking, ia descansar. Mas fiquei com aquilo na cabeça porque tinham me falado que o trekking do Yellow Azul era mais bonito que todos os outros que eu tinha feito antes. Quando eu estava indo para a prainha do Paraíso Azul, me perdi e me encontrei com 2 pessoas indo para o Yellow Azul. Disse que não ia, mas insistiram tanto que acabei por ir. Foi o mais cansativo de todos, saí com o pé inchado, ele só fala do pé inchado aqui, tá, gente? O pé inchado, o problema no Ceará, pé inchado é quem toma muita cachaça. Então, eu não sei até que ponto é que é esse lugar aqui. Mas foi o mais cansativo de todos e tal. Meia podre, fui sem trocar de roupa, dormi em cima da montanha numa cabana pela primeira vez, morri de frio de noite. No outro dia teve outro trekking, ainda pior, para entrar na geleira em cima da montanha. Quando desci, não tive nenhum arrependimento de ter ido, fora os pés que não aguentavam mais. Mas percebi que eu tinha que ser mais decidido com o que eu queria fazer, porque precisava descansar e acabei me machucando. Enfim, não consegui estruturar nada para você, mas é por aí a história. Eu sabia que queria ir para o Paraíso Azul, mas me deixei pela dúvida para ver como seria lá no Yellow Azul. Foi bom, mas não fiz o que eu queria. De repente, tem alguma coisa nesse caminho aí que se trilhou e que cabe com essa conversa, esse paralelo? Sim, eu me identifico bastante com esse sentimento do pé inchado. Ao longo agora parece até glamuroso, né? Chega aqui, falar de livros publicados, receber um título qualquer, que se resume numa frase que, para mim, não tem muito valor. Para mim, é uma coincidência, ou uma falta, talvez, de oportunidades das pessoas que vieram antes. Mas, ao longo da viagem toda, né, das 2, eu não me sentia nem um pouco forte, ou valente, ou corajosa. Eu me sentia muito mais como você descreve, como o seu filho se descreveu. Eu me sentia uma pessoa pequena, que dormia mal, que estava sempre com rios de suor, vivendo com o próprio lixo, porque o lixo ele ficava dentro do barco, que comia
não muito bem, eu comia comida enlatada, milho, às vezes era meu almoço, abria uma lata de milho, comia milho, e que tinha que economizar toda a gota de água, então que colhia a água da chuva, que às vezes ficava sem dormir muitos dias, e quando eu dormia era sempre de 20 em 20 minutos ou de 40 em 40 minutos, no máximo, no meio do oceano, nunca mais do que 40 minutos de uma vez, porque podia ter um navio que passava, podia ter uma pedra, podia ter uma linha de pesca, podia ter um container flutuando, podia ter uma mudança de vento. Então, ao longo do tempo, eu não me sentia muito uma humana forte, eu me sentia lá uma vida que existia dentro de um corpo, e esse corpo eu precisava cuidar, porque ele também era meu instrumento. E isso é muito libertador, a gente descobrir qual é o mínimo necessário que a gente precisa para ter conforto. Meu conforto não era mais estar numa cama confortável, meu conforto era simplesmente dormir. Meu conforto também não era ter ar-condicionado ou ventilador soprando ar frio na minha cara quando eu estava morrendo de calor. Meu conforto era escovar os dentes, e eu chamava a minha pasta de dentes de ar-condicionado, porque dava uma sensaçãozinha de frescor na hora que eu escovava os dentes. Então, quando eu estava com muito calor, eu ia lá escovar meus dentes. Eu comemorava as minhas vitórias com uma garrafinha menor do que essa de água com gás. E, para mim, era a água mais preciosa que eu tinha dentro do barco, era essa água com gás. E eu não fiz isso porque eu fui obrigada, né? Tem muita gente no Brasil, uma grande parte da população, vive isso tendo sido obrigado a viver. E isso é muito duro, e acho que lá é a verdadeira aventura. Eu vivi isso porque eu pude escolher, e eu sempre soube que... E acho que essa foi a maior contribuição dos meus pais na minha formação, para além de ter me inspirado, ou para além de ter me colocado em boas escolas, eles me deram um porto para onde voltar. E eu sabia que, se eu sobrevivesse a nado, eu teria um lugar para onde voltar. Eu não tinha fugido de um lugar, eu tinha partido porque eu quis. E isso é um privilégio enorme, e é algo que dá para a gente muito poder. Esse privilégio e essa escolha, né, que muitas vezes ela tenta ser raptada, especialmente quando a gente é mulher, mas eu acho que ela é muito importante de ser exercida. E quando eu cheguei nesse porto final, nesse destino Recife, e eu fui recebida com flores e dormi numa cama de um hotel, e tomei um banho de um chuveiro de verdade, porque até então eu tomava banho com água do mar. Tudo aquilo me parecia tão excessivo que eu não conseguia nem aproveitar. Eu olhava, tudo ficava meio aberrante, assim. Eu não estava interessada nos jornalistas que iam tirar foto, onde ia sair. Eu estava interessada em ver minha avó. Eu até questionei, no final da viagem, isso até aparece no livro, será que eu chego ou será que eu fico aqui? Será que eu, talvez, ancoro meu barco sei lá, 300 metros da costa, 300 metros da costa, fico ali escondida, tiro todo o rádio, aparelhos eletrônicos todos do barco, e fico escondida esperando a hora de voltar, para voltar escondida e ninguém saber que eu cheguei, porque eu pensei, não sei se os primos estão vindo, me esperando, se vai ter minhas tias, se vai ter meus amigos, se não vai ter ninguém. Acho que eu prefiro ficar aqui para, aos pouquinhos, descobrir se eu ia ter as pessoas que eu quero ver e não ser soterrada. Acho que também foi essa surpresa da chegada, esse choque, e outro choque de ser reconhecida na rua, de ter gente que quer tirar foto comigo. Até então, eu tinha visto isso com meu pai. Nunca cheguei alguém um dia querer tirar foto comigo. Não com meu pai. Até então, eu que tirava a foto. E aí, pessoas querem tirar foto comigo, mas acho que as pessoas não me conhecem, né? Elas querem tirar foto por causa do que elas imaginaram a partir do que elas ouviram falar sobre o que eu tinha feito, e não pelo que eu sou. Então, essa camada estranha de deixar de ser quem a gente é, e virar um personagem para outras pessoas, tudo isso foi muito estranho. Acho que nessa tentativa de tentar entender, mas quem sou eu? Quem sou eu sem esses distintivos? Quem sou eu sem esse nome, nem esse sobrenome? Quem sou eu sem nada que está... Sem minha profissão, que eu não tinha muito uma profissão até então, eu era estudante, né, de arquitetura. Acho que foi esse impulso de tentar entender
quem eu sou, que me fez começar a buscar qual é a maneira de ficar no mar pelo maior tempo possível, imaginável. E aí cheguei à conclusão que nenhuma volta ao mundo seria tão longa quanto passar 8 meses presa no mar congelado. E comecei a sonhar com essa viagem que meu pai tinha feito antes de eu nascer, que era uma viagem, dessa vez, não mais no espaço, mas no tempo de uma estação, uma viagem dentro de inverno. Antes de eu nascer, né? Meu pai tinha ficado preso no mar congelado da Antártica ao longo do inverno. E essa viagem, de repente, começou a fazer muito sentido para mim. E aí comecei a fazer algumas perguntas. Mas, pai, como era isso? Que barco precisava? E aí ele falou, não sei, já faz muito tempo que eu fiz. Se você quer ter conselhos de alguém, vai em outro lugar, vai na França, vai perguntar para umas pessoas mais loucas que eu como é que eles fizeram. Você tem que achar outras pessoas que vão saber mais. Eu acho que uma grande ajuda, um grande empurrão que eu recebi do meu pai foi esse de... Ele sabia que ele tinha acesso a muitas respostas para as perguntas que eu tinha, também tinha acesso a muitas perguntas que ele mesmo tinha feito, perguntas que eu ainda nem tinha formulado, e ao invés de responder essas perguntas ou me dar essas respostas, ele falou, vai atrás de outros mestres. E, de repente, meu pai não era mais minha única fonte de informação, meu pai não era mais o meu único herói, eu podia ter acesso a vários e até questionar algumas das escolhas do meu pai. Meu pai sempre, enfim, foi conhecido por sair com barcos muito bem feitos, que eram à frente do seu tempo, que eram ultra tecnológicos, quando eles saíram do estaleiro e quando meu pai navegou, extremamente preparados com os melhores equipamentos possíveis no seu tempo. Ele esperou anos e anos. Mas ninguém fazia pergunta para ele, mas se ele naufragar, vai ficar o meu negócio, né? Isso eu não sei. Não vai ter a minha logomarca aqui, com a marca da empresa. É só para reforçar, desculpa, Léo, vou entrar aqui, porque a gente está aqui diante de uma mulher que fez uma navegação, que cumpriu um sonho, uma vontade que tinha. Foi lá e fez. Contra um bocado de coisa, vamos colocar assim. E é importante que a gente diga que é uma pessoa e tal, mas ali sempre vai ter uma coisa, infelizmente, porque a gente coloca que para os homens é mais fácil, e às vezes é mesmo. E a gente valorizar também por isso, porque não é simples. Homem não tem aquela cólica uma vez por mês ali, e ninguém sabe que, se você não é mulher, a gente não sabe dimensionar essas coisas. Isso é só para dar um registro, porque tem muitas outras coisas. E acho que, como pai, me colocando aqui um pouquinho no lugar, seu pai talvez tenha tido muitas perguntas para fazer depois. Ele pode não ter feito, mas depois ele talvez quisesse saber como é que se resolveu um bocado de coisa. Muito, muito bacana isso. Eu queria emendar essa fala do Tino em pensar assim, como é que você considera o que te aproxima ou assemelha e o que te distancia do seu pai? Porque eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas vi muitas entrevistas, né, ao longo desses anos aí, e assim, a fala dele é muito diferente da sua, né? Ele é um cara meio, parece um cara meio zen, assim, tal. E não sei se né? Mas ele, nas entrevistas, ele aparenta, né? Não aparenta isso. E um guruzão, alguma coisa, sei lá, me passa essa imagem. Mas, claro, deve ter coisas que aproximam vocês, talvez a disciplina, né? Não sei. Uma cena que me marcou muito no livro foi o momento em que você poderia sair ou esperar um dia, você quer falar, não, eu quero limpar o casco, né? Aquela cena é muito bacana, assim, não, eu quero enfiar aqui e ficar limpando o casco, porque é importante. Essa ideia da disciplina, né, talvez seja fundamental para quem faz o que você faz, o seu pai faz, né? Acho que essa preocupação muito grande com o objeto barco é algo que todos os navegadores, eu espero que tenham. Eu acho que tem que ter. Isso de limpar o barco, para mim, era muito importante. Eu sempre quero que meu barco esteja nas melhores condições possíveis para quando eu sair. Eu sempre quero ter planejado a viagem da melhor maneira possível, mesmo sabendo que muitas coisas não vão correr como os planos. Eu sempre quero dar para o meu barco as melhores chances de navegar da maneira mais segura, mais rápida, mais eficaz possível. Mesmo que isso custe mais energia da minha parte, ou mais dinheiro, ou que demore mais, ou que seja mais desagradável, porque nem sempre é agradável mergulhar na água gelada. Se é de um porto, muitas vezes é uma água muito suja, com um monte de lixo flutuando ao redor. Mas, para mim, vale a pena porque é pelo barco, e eu sei que eu só vou sobreviver se meu barco estiver funcionando bem. Se meu barco chegar até o final, eu só chego se o barco chegar.
Mas do meu pai, eu acho que se meu pai pôde navegar e também se preparou para isso, né, para navegar sempre com barcos que eram muito tecnológicos para aquele momento, eu não naveguei com barcos que eram um pouco precários assim, ou antigos, não eram os barcos mais rápidos nem mais modernos. Os meus barcos sempre foram bem mais velhos do que eu. Meus barcos têm a mesma idade que os barcos do meu pai têm, aliás, um pouco mais velhos do que os barcos do meu pai, mesmo eu tendo comprado eles depois. Mas eu nasci em outro tempo. No meu tempo já não faz mais sentido, eu acredito, né? Não faz sentido eu construir um barco. Existem barcos que servem para a mesma causa e que já existem. Quando meu pai construiu os barcos dele, não existiam barcos no mercado de barcos, não existiam barcos já construídos que podiam fazer esse programa. Então, a gente não nasceu no mesmo tempo, não tem por que eu repetir os mesmos raciocínios ou repetir as mesmas escolhas. E eu acredito que meus barcos também são relativamente pequenos, né? Mesmo eu navegando sozinho, os barcos estão entre os menores que já fizeram as coisas que eu fiz. Eu acho que fazer mais e fazer melhor com menos é a evolução do nosso tempo. A gente só pode fazer mais e melhor com menos porque a gente teve referências de pessoas que fizeram antes e que precisaram de mais recursos, mais objetos, mais tamanho, às vezes mais força física ou mais experiência para fazer as mesmas coisas. Se a gente sabe aprender com quem veio antes, a gente sabe aprender com as escolhas que foram feitas e principalmente com os erros de quem veio antes, a gente descobre quais são os limites. E a gente consegue se colocar dentro de condições que sejam igualmente seguras e confortáveis, mas usando menos recursos. Eu acho que esse é um exercício que tem que acontecer não só dentro da navegação, mas dentro de todas as áreas. Porque os nossos recursos são limitados. A gente vê no planeta, a gente sente na temperatura do ar que as nossas condições planetárias hoje não são mais as mesmas daquelas de antes. A gente sabe que os nossos recursos são finitos. A gente vê, né, aqui em Itabira que lugares onde antes haviam morros agora são lisos, porque essas montanhas foram para outros países, se tornaram objetos que a gente hoje carrega nos nossos bolsos. Então, já que os recursos são mais finitos e são muito valiosos, a gente não pode desperdiçar. Acho que essa é uma das evoluções. Uma outra evolução que precisa acontecer na navegação ainda é um ambiente extremamente masculino, então, como mulher, a gente é exposta, infelizmente, a várias situações de assédio, ou situações desse desencorajamento sistemático, sobre o qual eu falei ontem, sobre esses discursos que nos diminuem. Existe ainda um apagamento de histórias e relatos de outras mulheres que vieram antes, que talvez não foram publicadas porque não eram lidas, né? E a gente precisa ser lida para que outras mulheres saibam que isso é possível. Mas, principalmente dentro da navegação, ainda é um ambiente extremamente branco. Então, se a gente pensa no contexto de Brasil, onde metade da população é negra, não é aberrante, né, que a gente veja que nas Olimpíadas tem apenas brancos em cima de barcos, que entre os nossos navegadores tem apenas brancos. Eu acho que é nosso trabalho como sociedade, especialmente dentro da navegação, dar oportunidade para que outras pessoas diferentes de nós possam fazer parte disso, não só sendo funcionários, mas também sendo comandantes ou tripulantes, e colegas, também sendo capitães. Eu acho que isso é algo muito importante, esse é um movimento que precisa acontecer e que a gente não pode esperar que ele aconteça de forma espontânea. A gente tem que ser agentes dessa mudança. Eu, dentro da minha escala, eu busco ajudar, apoiar, encorajar, inclusive financeiramente, outras pessoas que não sejam brancas a navegar. E acho que esse é um desafio da nossa sociedade como um todo, em todas as nossas áreas, né? Eu vou puxar um pouquinho para a nossa conversa antes da mesa aqui, um pouquinho. Eu acho que a gente estava falando sobre essa coisa da família que apoia o sonho. Nós chegamos nesse lugar e acho importante. E lembro que você disse que a primeira pessoa para quem você contou, e durante muito tempo, a única pessoa que sabia do que você ia aprontar, que ia viajar e tal, comprei o barco e era sua avó.
E agora eu fiquei curioso, porque você disse o que é que seu pai disse ali para a repórter de imediato. Mas e como foi com sua avó depois que você chegou? Ela estava ali para lhe puxar a orelha, ela estava ali para lhe abraçar. Como foi essa quando você chega, e talvez as suas irmãs, a sua mãe? Eu acho que valia a pena a gente ouvir esse lado das meninas, das mulheres da tua vida, falando um pouquinho disso assim. Cara, você fez isso, bicho. Putz, como é que foi isso? Acho que elas ficaram felizes, mas acho que tão felizes quanto elas ficariam se eu tivesse feito qualquer outra coisa que eu tivesse desejado muito e tivesse realizado. Então, não tinha a ver com o que era o feito para outras pessoas, não tinha a ver com qual é a relação que elas tinham com a navegação ou com essa viagem específica. Elas estavam felizes porque eu tinha completado um projeto pessoal. Também estavam felizes que eu voltei viva, né? Nem sempre isso foi muito certo, assim. Teve uns momentos que era meio uma dúvida. E acho que a minha avó, ela tinha também um pouco de medo quando eu falei que eu ia continuar, que eu queria fazer uma outra viagem mais longa. Ela dizia: mas você vai esquecer como é ser mulher. Você vai esquecer como é ser feminina, Tamara. Não vá, é muito perigoso. Você vai como você vai saber se relacionar de novo em sociedade? E eu falava: mas vovó, eu acho que se eu desaprender vai ser muito bom. Ela falou: não, mas como é que você vai aguentar? E eu entendo ela. Depois, quando eu já estava lá, eu comecei a me dar conta que realmente ia ser muito difícil voltar e reaceitar coisas que para mim já não eram mais tão necessárias, né? Voltar para uma rotina ou para um lugar onde se a roupa está passada importa, se eu usei a mesma roupa de ontem hoje, se alguém já me viu com aquela roupa antes, se está de acordo, se a calça está dobrada, se o tênis está limpo, se o meu cheiro está agradável, se o meu cabelo está de uma certa maneira. É muita energia, né? E eu acho que isso estou levando ainda um tempinho para desaprender, ainda não é exatamente natural. Todos esses códigos de estar juntos, também a maneira como eu como. Eu passei um ano comendo direto da lata de conserva. Eu punha a lata de conserva direto no fogo e comia da lata. Às vezes eu comia com a mão, porque não precisava usar uma colher. Eu podia muito bem comer milho direto da lata ou feijão direto da lata, e depois eu limpava os dedos com a boca e estava muito satisfeita. Não tinha nem garfo para lavar. Que bom, né? Menos louça. Ainda tinha o ar-condicionado no final para resolver. Então. O ar-condicionado depois. E, de repente, ter esses vários códigos que também são excessos, né? Ter que reaprender eles, para mim, às vezes, é até um pouco cômico, assim, todos esses tiques e essas manias que a gente tem para viver em sociedade, e eu vivo como se fosse uma brincadeira, eu acho. Outra preocupação da minha avó, que era muito grande, ela vai fazer esse ano 90, daqui a pouco, né? 90 anos, e aos 90 anos, acho que a gente já começa a ter muitos amigos que já partiram, que já morreram, e ela tinha essa preocupação de: será que eu vou voltar a te ver, se você partir por muito tempo? E eu não podia ter certeza disso, né? Eu também tive esse medo, e muitas vezes ao longo do inverno eu ficava imaginando, né? O que poderia acontecer. Às vezes eu tinha um sonho, acordava assustada, ficava pensava: será que foi uma boa escolha ter feito isso? Depois eu descobri que muitos amigos navegadores só partiram para o mar depois de ter perdido seus pais ou seus avós, e parece que isso é um movimento assim de tomar coragem, né? Porque é difícil a gente deixar... minha avó não entendia como é que eu podia preferir ficar sozinha ao invés de ficar com ela. Você podia estar em qualquer lugar do mundo, por que estar só e não comigo? E, para mim, eu também não sei responder isso. Não sei responder de onde vem esse desejo, não sei responder por que isso é tão importante para mim, poderia não ser. Se eu tivesse nascido numa outra família, se eu tivesse nascido aqui em Itabira, provavelmente eu não teria sonhado ser navegadora. Talvez eu teria sonhado com algo que tivesse muito mais relacionado às pedras, às montanhas, talvez ao céu, mas não ao mar. Então, eu não sei dizer de onde... porque os sonhos viram sonhos. Eu tenho certeza que os livros, eles têm a sua influência e o seu poder na criação desses desejos, e que a gente tem que tomar muito cuidado com os livros que a gente lê,
Porque esses livros, esses sonhos, esses desejos são muito perigosos e podem incomodar muito, podem mudar muito nossa vida, podem criar esses desejos que a gente não consegue arrancar da cabeça, mesmo que muitos anos se passem. Esses desejos também podem, às vezes, tirar uma pessoa dentro de uma família para realizar coisas boas, ou nem sempre boas. Então, acho que a gente tem que... Se bem que eu acho que a literatura, não importa qual seja o livro, acho que ainda é muito mais do que a internet, né? A internet talvez seja esse terreno perigoso, mas a literatura perigoso no sentido de tornar a gente muito passivo, né? E tornar a gente refém, e fazer a gente se enganar. Eu acho que a literatura tem esse poder de sempre estar colocando a gente como protagonista, né? De estar sempre fazendo a gente ser melhor, a gente se amar mais, a gente amar mais os outros, em vez de pensar só em si mesmo, né? Ela é mais que um espelho para si mesma, ela é um amplificador de todo o resto, que faz a gente ver mais camadas no que existe. Mas, enfim, os sonhos são perigosos, porque os sonhos podem fazer as pessoas querem atravessar o oceano num barco velho. Então, entenda a parte de perigo que pode ter nisso. Mas acho que meus pais gostam. E depois que eu chego e passa um tempo, é tudo igual antes. Eles reclamam igual, que eu sou muito bagunceira, que eu deixo as coisas espalhadas, que eu nunca arrumo meus brinquedos, eu sempre espalho. Eu não gosto de lavar a louça, eu como com a mão. Largo o sapato na entrada, durmo com o cachorro. Eles não gostam. Isso não acontece com vocês em casa, com os meninos, né? Também não, né? Leonardo. Nós temos ainda já nos últimos minutos, passou rápido, né? Eu pensei assim, de você escolher um trecho, uma página do seu livro para apresentar, uma página que você goste, assim, um trecho que você goste, para despertar aí a curiosidade da turma. Eu preferia, na verdade, falar dos livros do Tino. Não. Tem um livro que eu gostei muito de ter lido esse livro. Eu estava lendo no almoço hoje, eu chorei muito lendo esse livro. Acho que é um livro muito poderoso, da Baleia Leila também. É um livro muito bom, que eu adorei. Recomendo para todos os pais e adultos que estão aqui. O livro, bom, preparem seus lencinhos. Se eu tiver que escolher, vai um trecho pequeno. Você quer falar a gente aproveita esses minutos finais e fala da Leila? Eu quero dizer o seguinte, que você está falando de sonhos aí, e a gente teve uma longa conversa, menor do que a gente gostaria de ter tido, mas suficiente para a gente se entender um pouco nas nossas histórias. E aqui um sonho mexeu comigo aqui, que eu acho que você, Tamara, pode, como uma boa contadora de histórias, ou como uma poeta, que eu descobri aqui, que não sabia disso. Você também brinca bem com poesia, e que coisa boa. Estamos aqui hoje no aniversário de Drummond, nessa cidade maravilhosa. Mas vou botar aqui soprar um sonho no seu ouvido, para quem sabe daqui a pouquinho a gente está com um livro seu escrito também para criança. Essas histórias maravilhosas que nascem por aí, que podem amplificar esse cantinho dos leitores, porque acho que você tem muito a dizer para apertar aquele cantinho dos sonhos dos nossos pequenos. Vou dizer, minha página preferida. Eu adorei, recomendo para todo mundo ler esse livro. Eu acho que sim, você tem razão. A gente publicou, eu e minhas irmãs publicamos pela Peirópolis uns 11 anos atrás, o livro Férias na Antártica, que fala sobre essas viagens que a gente fez em família. Mas eu acho que é uma boa ideia que você está dando. Aquele Tino, dia que você eu aceito o os convite pés. se for com você. Vamos juntos brincar, não é? Eu queria convidar vocês. A gente tem uma brincadeira minha e do Léo, e aí vou convidar a Tamara também para esse momento, que a gente, quando está aqui com o nosso público mais clássico, que são as crianças, a gente cantar o refrão da música que fizemos para o Itabira. E acho que vocês podem brincar. É simples, é assim, Se você sabe. Se você sabe o que é um trem, vem. O vem é com vocês, tá? Vai. Se você sabe o que é um trem, vem para a montanha passear. Vem. Não, aí é já. Vocês não aprenderam o negócio, tá? Se você sabe o que é um trem, vem para a montanha passear. Já. Porque na terra da leitura, a cachoeira é nosso mar. Ha, ha, tá? Então vamos de novo. Se você sabe o que é um trem, Vem.
Vem pra montanha passear, Já. porque na terra da leitura a cachoeira é nosso mar. Se você sabe o que é um trem, vem pra ouvir a minha lira, para viver toda a cultura. Do trem que é Flitabira. Tamara, que alegria a gente estar junto aqui. Viva Drummond, viva o Flitabira. Muito obrigado a todos. E até breve, gente. Até breve.